May satan di jol ya mom lile may satan di jol ya mom lile may satan di jol ya mom lile me oi birmai. Que queira receber e aceitar as minhas cordiais e habituais saudações, estou de volta para o habitual encontro semanal do podcast Atongoko. Numa altura em que o calendário gregoriano assinala o 12º dia do mês de junho de 2021, vou por isso mesmo estender o meu profundo agradecimento a si que me ouve e acompanha de forma pontual e assídua. Já sabe, o Atongoko tem fixado o seu quartel-general nas terras altas da Shela, a cidade do Cristo Rei, a cidade da Tundavala. E assim que eventualmente me ouve pela primeira vez, saiba que o podcast Atongoko é um formato de comunicação que incorpora a exposição de crónicas, o spoken word e, claro, traz também a debate temáticas de utilidade pública. Trago-vos para esta semana um convidado que considero ser um intelectual de mão cheia. É José Makuva Chipalanga. Não costumo fazer publicidade do percurso acadêmico dos meus convidados por clichê. Entretanto, costuma-se dizer que de um intelectual sente-se o cheiro de longe. E aqui fala quem sabe. José Makuva, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e esbarrar-se ao tema de forma fria e desapaixonada. Bom, eu fui fazer uma leitura cuidada no artigo recentemente publicado por si e denotei que apresenta uma definição do Estado, digamos, pouco usual. O que é o Estado, afinal de contas? É uma pergunta bastante pertinente. Eu acho que, do que eu tenho constatado, é que as pessoas pouco se questionam sobre a natureza do Estado. Se perguntares para alguém o que é o Estado, praticamente tem um conceito, tem uma compreensão muito vaga sobre essa entidade Estado. Na verdade, o que eu tenho estado a defender não é que a sociedade não precisa do governo. Todas as sociedades precisam do governo. O governo, poderíamos dizer que é uma instituição espontânea, uma instituição criada pelos homens de forma natural. Mas é preciso distinguir, portanto, um governo natural e um governo estatal, no caso, portanto, o Estado. Há uma obra de um sociólogo alemão, que é Franz Oppenheimer, tem como título a Gênese do Estado, né? Ou o Estado. E ele faz uma narração histórica muito exaustiva sobre, portanto, a entidade Estado. De uma forma geral, o Estado não é mais do que um certo poder imposto por conquistadores sobre um povo conquistado. Portanto, a ideia do Estado nasce do poder, nasce de um grupo de gangue que chega numa sociedade, conquista pela força uma determinada sociedade e depois impõe todas as regras,
impõe, diríamos, toda a legislação sobre o povo dominado. É isso que é a natureza do Estado. Portanto, o Estado não é mais do que, por exemplo, o Hans Hermann Hoppe define o Estado como tendo duas características principais, tanto que é o monopólio da tributação e o monopólio de administrar a justiça. Portanto, é o poder imposto por um povo dominador sobre um povo dominado. E para confirmar isso, veja para a nossa própria realidade. Antes dos colonos, dos portugueses chegarem em Angola, o território hoje que chamamos Angola é um território que era composto simplesmente por governos naturais, ou aquilo que atualmente os historiadores chamam de anarquia. Era um conjunto de reinos, tanto dissobados, que tinham como principal função administrar, ou seja, arbitrar conflitos. Mas depois que surgiu o colono, vamos aqui dizer o colono como uma gangue, né? Veio, ocupou, eu costumo dizer, ocupou Angola, né? Angola, vamos dizer, ocupou um butim, né? Angola é um espaço de conquista, portanto, é um espaço conquistado, e depois começou a impor tanto a sua administração, ou seja, começou a impor a sua tributação e todas as regras da justiça. Com o surgimento dos portugueses, surge a entidade de Estado em Angola. E o que aconteceu é que depois de termos, diríamos que termos alcançado a independência, nós mantivemos o mesmo poder, mantivemos a mesma entidade de Estado com o mesmo formato. É fácil verificar que o Estado realmente nasce dessa questão de conquista de poder. Portanto, os portugueses vieram, conquistaram, infelizmente, depois deles terem saído, nós, por alguma ignorância, mantivemos a mesma entidade de Estado, tal como tanto com as fronteiras e todo um conjunto de instituições que eles próprios deixaram. Analisando Angola, não é mais do que, portanto, um espaço de conquista, né? Um butim. É uma colocação do que seja o Estado, digamos, pouco usual. Isto leva-me a colocar-lhe uma outra questão, a questão da propriedade. A nossa sociedade é caracterizada por dois blocos. Os ricos, formados por uma minoria, um punhado de gente, falo de políticos, empresários, políticos também, não é muito difícil concluir que políticos e empresários em Angola são exatamente a mesma coisa, e temos, como já o disse, um outro segmento populacional, que são as pessoas comuns, que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Como explicar esta dicotomia? O conceito da propriedade é dos conceitos mais negligenciados atualmente pelas academias. Poucas pessoas sabem o significado real da propriedade. Na verdade, o que acontece é que com a implantação ou com o surgimento, com a internacionalização da democracia, a política não é mais do que, passou a ser, não mais do que a concessão ou a distribuição de títulos de propriedade. A sociedade dividiu-se em duas classes. Uma classe de poder e uma classe dos dominados. A classe que domina, no caso, poderia ser qualquer partido político, né? O que faz é tributar, ou diríamos, literalmente roubar daqueles que trabalham para depois distribuir sobre si mesmo e todo o seu grupo de interesse, que no caso seriam os funcionários públicos, os empresários dos estados, os lobistas, etc. Então, o que é que acontece? Nessa situação toda, as pessoas depois ficam sem incentivo para continuarem a trabalhar, porque ninguém fica incentivado a trabalhar quando sabe que pode viver sem trabalhar. Portanto, as pessoas passam a priorizar o meio político, quer dizer, o meio parasitário, que é todo o meio de viver às custas dos outros,
e então em detrimento dos meios econômicos, que são todo um conjunto ou um grupo de pessoas que vive por meio da produção, troca ou então da apropriação original. Em suma, o poder político, com o seu regime democrático, são os principais causadores da pobreza. Por quê? Porque com a institucionalização da democracia, as sociedades passaram a ter pouco interesse em produzir. Por quê? Porque as pessoas perceberam que há uma outra forma dos homens sobreviverem sem produzir, que é a forma política. Então, tornámonos, né, ou tornou-se a sociedade uma sociedade voltada para uma visão política. Ao invés de produzir, então não produz, procura viver de modo parasitário, isto é, às expensas daqueles que produzem. Portanto, é isso que justifica essencialmente a pobreza. E sobre a pobreza há muito que se lhe diga. Veja que o Estado é uma entidade, atualmente, né, disse que o Estado é uma entidade que nasceu exatamente para amparar os pobres. Imagina, se os pobres desaparecerem, então o próprio Estado desaparece. Quer dizer, o Estado tem toda uma necessidade de os fabricar, porque se eles deixarem de existir, o próprio Estado também desaparece. E então toda uma narrativa sobre a pobreza é sempre bem-vinda para o próprio Estado. Quer dizer, você pode confundir, por exemplo, a pobreza e a desigualdade. Por exemplo, se vamos supor, se eu for um milionário, por exemplo, e uma outra pessoa que não seja, mas que tenha um rendimento bastante elevado, bastou isso significar, portanto, essa diferença, essa desigualdade, significar que há quem tem privilégio do que outros para que o Estado possa atuar. Portanto, o Estado é, de certa forma, o multiplicador. Quer dizer, ele precisa que exista pobres para que ele próprio para que o próprio Estado possa existir. E então eu vejo, por exemplo, só a própria definição da pobreza, que é muito dada, que é muito conhecida, que normalmente que é atribuída às Nações Unidas, é também uma definição bastante ambígua. E, de certa forma, é uma definição que dá, diria, algum amparo, que dá sustento à existência do próprio Estado. Porque, sabe-se de antemão que se os pobres desaparecem, então o próprio Estado também desaparece com os pobres. Pobres, desiguais, pobreza, desigualdade, são assuntos que também são apresentados de forma, digamos, esclarecedora no seu artigo. Que relação se estabelece entre tais conceitos? Na verdade, eu gostaria, antes de responder à sua questão, apresentar a definição que eu propus nesse artigo sobre a pobreza. Eu defini a pobreza como a condição de um indivíduo ou família que em determinado tempo e lugar não tem acesso a bens materiais e imateriais disponíveis à maioria e que melhoram a sua qualidade de vida. Portanto, o que se pode depreender desta definição é que para um bem ser considerado riqueza, ele tem que ser acessível à maioria das pessoas. A partir desse conceito que eu apresento, facilmente nós podemos detectar o que é pobreza, quer dizer, facilmente nós podemos dizer se uma pessoa é pobre ou então não é pobre. E é também muito importante identificar nessa definição que a questão da pobreza deve ser vista numa perspectiva temporal e local. Quer dizer, o que ocorre é que muitas vezes nós procuramos avaliar a situação ou a realidade de uma determinada sociedade por meio de critérios de uma outra sociedade bem distinta dela. Eu narro, por exemplo, neste artigo, um episódio de um amigo, por sinal especialista em relações internacionais, que quando de um trabalho de equipa que eles foram fazer nos campos por intermédio da ONG Acorde,
Então foi-lhes atribuída uma tarefa que era para a criação da resiliência, né? Resiliência nesse mesmo município. Portanto, eles queriam saber quais eram as principais necessidades, né, que aquele povo, penso ser da Taca, tanto tinha. Para o espanto deles, quando eles pensavam que receberiam como resposta energia elétrica, roupa, mais alimentação, para o espanto deles, eles simplesmente, portanto, os habitantes dessa localidade de Ataca simplesmente diziam que precisavam de mangas de vacinação, né, para o gado. Portanto, mais tarde fez-lhe pensar que afinal a pobreza que eles atribuíam àquele povo é uma pobreza que estava aos olhos deles, né, habituados a viver na área urbana. O que se deve evitar normalmente é comparar, portanto, avaliar uma determinada sociedade utilizando padrões de uma outra sociedade. Se você comparar a sociedade americana, por exemplo, e vais em relação à sociedade como essa que nós estamos a falar da TACA, naturalmente vais dizer que todas as pessoas que vivem nos Gâmbios são pobres, quando cada raça tem a sua própria lógica. Atenção, não estou aqui a defender o silogismo racista, né? Não estou a dizer que existam raças superiores em relação a outras, né? O que eu estou a dizer é que, em função da situação ou da localização geográfica, a situação da determinada realidade, por exemplo, determinadas pessoas tendem a serem mais criativas do que as outras, mas isso não justifica a questão da pobreza. Não significa dizer que uma sociedade que tenha criado mais condições materiais seja rica, né, em relação a outra. Portanto, cada sociedade tem a sua própria lógica, contando que tenha condições de sobrevivência. E isso também ocorre entre indivíduos. Quer dizer, quando vemos uma pessoa que realmente, ou que a certa altura tem mais condições materiais do que outra, então a tendência de dizermos que a pessoa que tem mais é rica e a outra que tem menos é pobre, quando nós podemos encontrar pessoas ricas desiguais, né? Assim como pessoas pobres podem ser desiguais. Portanto, o pobre é todo indivíduo, né, que em determinado tempo e lugar não tem acesso a bens disponíveis à maioria dessas pessoas e que satisfaçam as suas necessidades. Esse é que é pobre. Portanto, não é uma questão de comparação entre cidades diferentes aliás, a própria desigualdade, como bem disse Moran Rothbard, é também um fator da divisão do trabalho, é um fator de progresso social. Quer dizer, quando cada homem manifesta os seus talentos de forma diferente, isso de certa forma ajuda a própria divisão do trabalho e o sistema ou o processo de criação de riqueza. Portanto, a desigualdade é um fenômeno natural, é resultado da própria liberdade das pessoas. Seríamos iguais se todos nós fôssemos iguais, quer dizer, em termos físicos e em termos também de pensamento. A partir do momento em que nós pensamos diferente, outros preferem filosofar, outros preferem produzir, outros preferem maior lazer, então ali vai surgir diferença entre as pessoas, portanto, que pode ocorrer entre pobres ou entre ricos. A questão da pobreza deve ser identificada dentro de pessoas que vivam na mesma circunscrição geográfica e com a mesma cultura e no mesmo espaço temporal. Ou seja, se nós quisermos identificar a pobreza, por exemplo, podemos fazê-la em relação à cidade de Lubango. E aí nós identificarmos quais são os bens disponíveis atualmente. Por exemplo, podíamos elencar a questão
para além das necessidades básicas, né? Poderíamos ter, por exemplo, a questão da internet, o acesso à internet, o acesso às plataformas ou às redes sociais, enfim. Então, poderíamos dizer, todas aquelas pessoas que não têm esses serviços, não têm acesso, por exemplo, à energia elétrica ou esses serviços como internet e redes sociais, que vivam na cidade do Lubango, né, num determinado tempo, esses sim é que podem ser considerados, por exemplo, como pobres. Quer dizer, a mesma avaliação poderíamos fazer sobre os gambos. O que são bens disponíveis na localidade dos gambos, por exemplo, numa determinada circunstância geográfica dos gambos. Então, se nós detectássemos que era a criação de gado, era um certo número de gado, enfim, então poderíamos dizer que é pobre aquele que não tem bois. O que não podemos fazer é comparar o lubango e os gambos, ou pensar que o facto de eu desfrutar de ter aqui internet e uma outra pessoa dos gambos, por exemplo, não ter, e eu rotulá-la como pobre, quando não. Encontramos pessoas nos gambos que, por exemplo, vivem numa casa de pau a pique, mas que tem, por exemplo, 100 cabeças. E essa pessoa localmente não é pobre. Aliás, até podemos extrapolar, mesmo que for em relação ao Lubango, não se pode considerar essa pessoa pobre. Portanto, a questão da pobreza tem que ser espacial, quer dizer, tem que ter-se em conta a uma determinada região, com pessoas com a mesma cultura e também no mesmo tempo. Porque, veja, se não fosse isso, então a questão da pobreza fica relativa, quer dizer, cada região poderia sempre considerar as outras como pobres. Ou então, cada região passada seria tida como pobre em relação às gerações posteriores, né? Porque o progresso social, a questão da produção material, é sempre, diríamos, de certa forma, evolutiva. Então, a questão da pobreza é uma questão que precisa ser muito bem tratada. Mas como o Estado, de certa forma, ganha com essa ideia da pobreza, então confunde tudo. Bastou que haja, quer dizer, bastou que detete alguma desigualdade para fundamentar a pobreza e então garantir de certa forma, ou então para servir de certa forma como um motivo, né, um aso para a sua existência. O acesso aos bens e serviços por parte da população remete-nos a uma outra questão cabeluda, que é a questão das manifestações. Um fenômeno que, aliás, é recorrente na nossa sociovivência. Chipalanga, o que é que se passa com as pessoas, tendo em conta a definição de Estado que nos apresenta? Se o Estado é potencialmente um causador da pobreza, por que é que as pessoas dirigem-se ao mesmo Estado para clamarem, para reclamarem a melhoria da sua condição social? O que é que se passa com as pessoas? Sobre esse aspecto, eu acho que as pessoas sofrem de espírito de Estocolmo. Portanto, é uma situação também aqui que é muito bem disseminada, né, através da monopolização do Estado do sistema de educação. Quer dizer, a partir do momento que o Estado monopolizou a educação, então o ensino passou a ser diria, uma forma de controle social. Ou seja, o ensino público nos ensina aquilo que o poder exatamente quer que nós aprendamos. E então, por intermédio disso, nós passamos a instrução que é nos dada é que o Estado é a entidade que cria a ordem ou então que cria progresso social. Daí que todas as pessoas, quando se veem diante de uma situação econômica
não abonatória, então socorrem-se ao Estado para resolver problemas econômicos. Portanto, há uma ideia, quer dizer, a estatolatria é uma ideia muito bem difundida na mente das pessoas, principalmente na mente dos intelectuais. Hoje em dia é mais fácil você encontrar alguma objeção, né, sobre um ato maléfico do Estado por parte de uma pessoa analfabeta, uma pessoa que nunca estudou, do que sobre uma pessoa intelectual. Os intelectuais foram altamente doutrinados e então toda a sua teorização é com base a ideia do Estado. Há um artigo interessante escrito por um norte-americano, que é um economista norte-americano, que é o senhor Lee Rockwell, cujo título é, né, A sociedade não precisa de dirigentes. A única coisa que políticos podem fazer bem feito, além de destruir a economia, é não fazer nada. Portanto, não se pode esperar de políticos, qualquer ação política, qualquer ação de um político, qualquer que seja o político, aqui pode ser do partido da situação ou da oposição, qualquer ação política que seja, de um partido político, é uma ação de destruição econômica ou destruição, portanto, da sociedade. Eu, pessoalmente, também já fui defensor das manifestações. Aliás, cheguei mesmo a encabeçar uma manifestação aqui a nível da província da Huila. Portanto, para mais tarde descobrir que, afinal, quer dizer, qualquer manifestação é apenas uma forma de legitimar a ação do Estado. Quer dizer, quando você vai para uma manifestação e pedes mais emprego, no fundo o que você está a dizer é que precisamos de mais Estado. Quando você pede emprego ao Estado, quando você pede mais emprego, ou seja, quando você pede ao Estado combater o desemprego, no fundo você está a legitimar a ação estatal. Quer dizer, no fundo o Estado a defender maior tributação e, por fim, está a defender que o Estado é uma entidade legítima. Quando, quer dizer, uma manifestação ideal seria toda aquela manifestação que tivesse como fim a diminuição do Estado. Portanto, dar mais liberdade à sociedade para que ela seja capaz de produzir. Uma manifestação, pelo menos das que já ouvi a ser anunciadas, não são reveladoras dessa ideia da liberdade, dessa ideia de que o Estado é um agente totalmente antieconômico, porque não cria liberdade econômica. Vale também aqui dizer que a minha contestação à entidade estatal não é feita por mera birra, né? Diria que tem fundamentos econômicos. Portanto, a ciência econômica nasceu justamente nessa questão de contrapor ao poder, uma questão de desfazer-se do poder e ter ou então conseguir a liberdade individual. Portanto, foi uma constatação que inicialmente foi feita pela escola pelos escolásticos, né, da escola de Salamanca, né, que eram espanhóis e portugueses, que inicialmente analisavam a questão da usura e mais tarde a questão, portanto, o comportamento dos preços. Portanto, a conclusão que eles chegaram é que quer a usura como a questão dos preços deviam ser da responsabilidade individual e não da responsabilidade de um determinado governo ou então de uma entidade como a igreja. Portanto, foi a partir dessa constatação que nasceu a ciência econômica. Portanto, a par dessas contribuições, depois surgiu a questão da Revolução Marginal. Essa mesma Revolução Marginal também veio demonstrar que qualquer ação do Estado, portanto, pelo facto de que
a atividade essencial do Estado é tributar. Então, a análise que se faz é que qualquer ato de tributação não gera utilidade social, como, por exemplo, gera uma troca voluntária entre um vendedor e um comprador de um determinado bem ou serviço. O facto de nós estarmos aqui a dizer que o Estado é um agente natural é apenas uma constatação da ciência econômica. Não o fizemos por mera birra. Não podemos ter um programa sem o pendor educativo, até porque corremos riscos de sermos conotados como birrentos, arruaceiros. Mas não, queremos sobretudo despertar. Este é o nosso grande interesse. Que palavras deixa às pessoas comuns, aos intelectuais? Podemos ter uma sociedade que produz riqueza, podemos ter pessoas que podem libertar-se desse espírito de orfandade política e social, já que disse-nos agora há pouco que entende que as pessoas têm a tal síndrome de Estocolmo. Como libertar as pessoas deste jugo ideológico, desta entidade que tributa, que regula a atividade econômica e social? Bem, sobre a primeira questão, sobre como acabarmos com a pobreza. Bem, no meu artigo eu identifiquei dois tipos de pobreza. Temos a pobreza que eu designei pobreza natural, que é aquela que é causada por aquelas pessoas que ignoram a divisão de trabalho, como são, por exemplo, os criminosos. Os criminosos sabem de antemão que é preciso cumprir determinadas regras para que a sociedade exista, mas esses criminosos ignoram. Então, assim também é a pobreza. Existem pessoas, umas por uma questão espontânea, decidem ignorar completamente o processo da criação de riquezas ou então o processo da divisão do trabalho. Portanto, há esse grupo de pessoas ou há esse tipo de pessoas com essa preferência, eu chamei-os de pertencerem à chamada pobreza natural. Esse tipo de pobreza é uma pobreza diminuta, porque, regra geral, como nós sabemos, a ação humana age no sentido de sair de uma situação de desconforto para uma ação de conforto. Quer dizer que os homens agem por objetivo. Os homens agem para evitar o desconforto. Nesse sentido, já que a tendência da ação humana é a sua própria sobrevivência ou a sua própria autopreservação, então esse tipo de pobreza é uma pobreza diminuta, portanto é uma pobreza escassa. Por outro lado, temos a pobreza que eu chamei artificial ou então convencional. Disse o que chama-se ou chamamos-la dessa forma porque é uma pobreza causada por um agente extramercado que subverte a ordem normal do funcionamento de um determinado mercado ou de uma sociedade. Penso que é sobre esse tipo de pobreza que deve cingir-se as abordagens sobre a pobreza. Portanto, todos os teóricos sociais que quiserem falar da pobreza têm que se cingir sobre o tipo de pobreza convencional, que é causada por um agente extramercado, ou então pelo Estado, em suma. A ciência econômica dispõe de dois instrumentos essenciais que criam a riqueza, que é a poupança e o investimento. Portanto, só os direitos de propriedade respeitados e a livre iniciativa empresarial é que geram riqueza entre as sociedades. Naturalmente, esses fatores podem ser condicionados ou influenciados por questões como a qualidade da mão de obra, a qualidade da população, o progresso tecnológico, os recursos naturais, etc. Mas todos esses fatores dependem dos fatores principais, que é a questão da poupança e investimento. Portanto, a questão da poupança e investimento requer que os direitos de propriedade e a livre iniciativa empresarial sejam respeitadas. Em suma,
é preciso que haja liberdade econômica, é preciso que haja liberdade dos homens livremente trocar os seus bens como bem os aprover. Portanto, só assim é que realmente as sociedades estarão na rota para a produção da riqueza. Relativamente à questão de conselho, bem, o que eu digo é que é sempre aconselhável fazer-se uma reavaliação de todo um conhecimento, de todo um legado científico que tem sido nos dado. Por exemplo, quando perguntas a um sociólogo, um economista, a um jurista qual é a origem da sociedade, por regra, o que as pessoas respondem é que a sociedade é fruto de um contrato social, quando, na verdade, todos os teóricos do contrato social, portanto, o fizeram numa perspectiva de metáfora. Portanto, não é, quer dizer, o conceito de contrato social não é um conceito real, apenas uma metáfora para explicar o surgimento, a gênese ou a evolução de uma determinada sociedade. Portanto, é preciso, diríamos que, ir além daquilo que é nos transmitido. É preciso saber o significado filosófico de vários conceitos ou várias teorias que nos são dadas. Por exemplo, vais para uma faculdade de economia e a teoria, diria, os conteúdos que são ensinados são simplesmente as teorias de John Keynes. John Keynes. Quando existe uma grande tradição, uma grande riqueza de outras escolas, por exemplo, como é a escola austríaca de economia de direito, que aliás é quase a base da própria escola keynesiana. Portanto, vais, por exemplo, para a área do direito, o que se estuda é o direito positivo. Quer dizer, o direito positivo praticamente é como se fosse um dogma, não se questiona. Quer dizer, o direito positivo é o direito do poder, é aquela legislação que o Estado cria com a única intenção de dominar os outros, quando tem as outras escolas justnaturalistas que realmente defendem o direito numa perspectiva científica tanto fazendo uma, diria, análise zetética dos fenômenos jurídicos. Portanto, é preciso, por exemplo, quando eu falo da questão de governos, eu tenho estado a defender ultimamente a questão dos governos sob base, e o que as pessoas dizem é que estou a ser retrógrado porque são governos já ultrapassados, quando na verdade são governos que precisam ser muito bem explorados e que contêm uma riqueza muito superior, por exemplo, à democracia. Aliás, sobre os regimes democráticos, há dois livros muito essenciais que fazem uma análise exaustiva sobre o impacto da democracia sobre as sociedades atuais. Né? Uma obra a primeira é do Hans Hermann Hoppe, cujo título é A Democracia, o Deus que Falhou. A outra são de dois autores holandeses. O título da obra é Além da Democracia. E esses livros vêm demonstrar exatamente que a democracia é o pior regime, portanto, o pior regime que o homem já inventou. Aliás, Hoppe chega mesmo a dizer que ser chamado de democrata é a pior ofensa que o homem deve receber. Então é preciso, por tudo isso é preciso ir além, é preciso não ficarmos por tudo aquilo que é nos vendido, tudo aquilo que é nos transmitido, mas sim procurarmos compreender, estudarmos os fenômenos a partir dos vários ângulos com que esses mesmos fenômenos se apresentam. Aliás, há um presidente norte-americano que dizia que a democracia são dois lobos e uma ovelha votando sobre o que vão almoçar. Portanto, só para ver que precisamos de facto estudar os fenômenos. Se tivermos interesse de termos uma sociedade próspera e pacífica, é preciso de facto estudarmos os fenômenos. Por exemplo, por último, a questão dos
dos conflitos armados, né, ou das guerras frequentes em África. Não tem senão como causa o Estado. Portanto, é o Estado com as suas fronteiras, com a sua união forçada, né, que praticamente tem gerado todas as guerras que nós assistimos em África. Aliás, há um autor que diz que, um autor, penso europeu, que dizia que cada fronteira na Europa representa um lugar em que duas gangues ficaram cansadas de se matar e formaram um acordo. E se nós olharmos para as fronteiras africanas, podemos ver que é exatamente o que aconteceu. Portanto, são fronteiras que foram traçadas por gangues, né, que são os colonizadores. E, infelizmente, até hoje nós mantemos essas fronteiras, têm sido fonte de guerras constantes, porque somos povos diferentes e fomos unidos de forma forçada. Damos então por encerrada a nossa entrevista e também a terceira edição do podcast Atongogo. Nós vamos voltar na próxima semana com mais um tema em abordagem. Resta-nos agradecer ao José Makuva Chipalanga por prestar-se a abordar o tema de forma simples, fluida, despreocupada e, como tenho dito, de forma desapaixonada. Se estiver interessado em manter contacto com o meu convidado, sempre pode procurá-lo na sua página do Facebook, por vias a efetivar-se a conexão que se impõe. A primazia musical neste podcast é a música africana. Tocamos Birimá de Yelfondor e agora vamos encerrar com Nzaji, uma original do agrupamento musical Gola Ritmos. Duarte Umbeu, até a próxima. Shima Flamingo.